Já se passaram 374 dias de uma guerra que não dá sinais de trégua. Putin mais uma vez enterrou qualquer possibilidade de diálogo ao sabotar os esforços de seus próprios enviados para um acordo de paz. Em declarações recentes, o líder russo deixou claro que só aceitará negociar quando as forças ucranianas recuarem das regiões que ele, arbitrariamente, considera suas. Para completar, insistiu em deslegitimar Zelensky e seu governo, como se isso fosse um detalhe menor. Enquanto isso, seus generais comemoram avanços em cidades que, na realidade, não existem, como tal com Somos. Um erro grotesco que expõe a fragilidade das informações que chegam ao Kremlin. Mas a realidade não perdoa. Enquanto Putin tece fantasias, explosões ecoam em solo russo. Em Taganrog, Belgorod e até Grozny, drones ucranianos lembram que a guerra não respeita fronteiras. Do outro lado, as tropas russas seguem com sua estratégia de terror, bombardeios em Kherson, ataques à infraestrutura de gás ucraniana e a criação deliberada de uma crise humanitária. Em Pokrovsk, os combates urbanos se intensificam e em Uliaipole, na região de Zaporíjia, os russos enfrentam resistência feroz, apesar de táticas brutais como fogo amigo e execuções de prisioneiros. Enquanto isso, em Kiev, o clima político esquenta. Andriy Yermak, chefe da administração presidencial ucraniana, foi alvo de buscas da Agência Nacional Anticorrupção e da Procuradoria Especializada. A movimentação levanta suspeitas de uma possível crise interna, especialmente porque Yermak também liderava as negociações com os Estados Unidos. A situação reforça a percepção de que, em meio à guerra, a pressão por transparência e estabilidade só aumenta. E não são só os ucranianos que pagam o preço. Do lado russo, a conta é ainda mais cruel. Veteranos voltam para casa com traumas irreversíveis, muitos com deficiências que os condenam à miséria. Outros, em hospitais psiquiátricos, são abandonados pelo Estado que os enviou para a guerra. A propaganda de Moscou tenta esconder essa realidade, mas os fatos são incontornáveis. A máquina de guerra de Putin devora vidas e recursos sem piedade. Para quem busca informações confiáveis, a censura russa já é uma realidade. O regime bloqueia notícias, controla narrativas e tenta isolar sua população da verdade. Mas há uma forma de contornar isso, com uma VPN. Ferramentas como a NordVPN permitem acessar conteúdo livremente, sem as amarras da propaganda estatal. Além de garantir sua liberdade na internet, você ainda apoia iniciativas que combatem a desinformação. A compra é legal na Rússia por enquanto, e cada assinatura ajuda a manter canais independentes em funcionamento. Voltando ao front, Putin insiste em pintar um quadro de vitórias inexistentes. Em sua última coletiva falou de avanços em Komsomolsk, um lugar que não existe no mapa. Analistas militares como Kirill Mikhailov e Anna Tvev apontam que ele provavelmente se referia a Konstantinivka, na região de Donetsk. O erro, porém, é sintomático. Revela um comando militar desconectado da realidade, onde relatórios são distorcidos para agradar o líder. Enquanto isso, a guerra segue seu curso implacável. Em Kherson, civis sofrem com bombardeios. Em Zaporíjia, a resistência ucraniana não dá trégua. E em Moscou, Putin continua a apostar em uma estratégia que já mostrou seus limites. A força bruta não traz paz, apenas mais destruição. A pergunta que fica é: até quando o mundo assistirá a essa tragédia sem agir? A resposta, infelizmente, ainda está em aberto. Mas uma coisa é certa: a verdade sempre encontra um caminho, mesmo que seja pelas brechas de uma VPN. E assim a cortina de fumaça se dissipa para revelar o que sempre esteve por trás das decisões do Kremlin, um cálculo frio, onde até mesmo a guerra se torna moeda de troca para tapar buracos no orçamento. Putin não hesita em sacrificar a eficiência militar no fronte ucraniano em nome de uns míseros bilhões que deixam de entrar nos cofres do Estado. Drones e componentes chineses parados em filas intermináveis na fronteira com o Cazaquistão? Não é um problema logístico, é uma oportunidade. Uma oportunidade para apertar o cerco, aumentar as inspeções, claro, justificar a cobrança de taxas voluntárias de caminhoneiros que operam na sombra. Afinal, se não há documentos, não há impostos. E se não há impostos, o Estado perde. Mas quem perde mais, no fim das contas, são os soldados russos que dependem desses suprimentos para sobreviver na linha de frente. O discurso de Putin é revelador. Ele admite que há um problema, mas em vez de resolvê-lo, prefere culpar os outros. Caminhões sem papéis? Vamos confiscar tudo. Ameaça como se a solução para a corrupção fosse mais corrupção, disfarçada de fiscalização. Como se a guerra pudesse ser vencida com multas e retenções arbitrárias, enquanto a Ucrânia recebe sistemas de defesa aérea e mísseis de longo alcance.
É a lógica do desesperado. Quando não se pode vencer no campo de batalha, tenta-se vencer no caixa. Mas o tiro sai pela culatra. Cada rublo desviado, cada drone retido, cada hora perdida em burocracia se traduz em mais baixas russas, em mais cidades ucranianas resistindo, em mais tempo para o Ocidente se organizar. E enquanto Moscou brinca de contabilidade criativa, Kiev enfrenta suas próprias tempestades. O escândalo envolvendo Andriy Yermak não é apenas uma crise política. É um sintoma de um sistema que se recusa a mudar, mesmo quando a mudança é questão de sobrevivência. Zelensky sabe disso. Ele sabe que substituir Yermak agora, em meio à guerra, seria como trocar o motor de um avião em pleno voo. Mas também sabe que ignorar as acusações de corrupção é como assinar um cheque em branco para a desconfiança da população e dos aliados. A pressão é imensa. De um lado, a necessidade de estabilidade, do outro, a urgência de reformas. E no meio, soldados ucranianos pagando com suas vidas por cada hesitação, cada cálculo político. A verdade é que a Ucrânia não pode se dar ao luxo de escolher entre lutar contra a Rússia ou lutar contra seus próprios demônios. Ela precisa fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E é aí que nós entramos. Porque enquanto os políticos debatem, enquanto os generais planejam, enquanto os burocratas contam rublos ou reunias, há homens e mulheres nas trincheiras que não têm tempo para esperar. Eles não pedem discursos inspiradores, pedem munição. Não pedem promessas, pedem equipamentos. Não pedem desculpas, pedem apoio. E é por isso que hoje, mais do que nunca, cada contribuição conta. Cada doação, por menor que seja, é um tiro de fuzil a mais, um colete à prova de balas a mais, um drone de reconhecimento a mais. É uma chance a mais para que um soldado ucraniano volte para casa. Não importa se você transfere via Monoban, criptomoedas ou Pix, o que importa é que você está do lado certo da história. Do lado daqueles que defendem suas casas, suas famílias, seu direito de existir. Do lado daqueles que, mesmo cercados por escândalos e pressões, não abaixam a cabeça. Porque no fim das contas, a guerra não se decide apenas nos campos de batalha. Ela se decide nas escolhas que fazemos todos os dias. E hoje, você tem a chance de fazer uma escolha que pode salvar vidas. Não deixe para amanhã. Não espere pelo próximo discurso. Haja agora. As vidas que você pode ajudar a salvar não podem esperar. Eis a guerra não apenas nos mapas, mas nas entrelinhas do poder. Enquanto alguns ainda se perguntam se as peças do tabuleiro se moverão, a verdade é que elas já estão em movimento, e quem não acompanha o ritmo, fica para trás. A ausência de um rosto conhecido em uma reunião internacional não é um detalhe, é um recado. Um sinal de que as engrenagens giram mesmo quando os holofotes se apagam. E se antes as decisões eram tomadas por aqueles que apareciam nas manchetes, hoje são os que ficam nas sombras que ditam o compasso. Mas não se engane, as palavras importam tanto quanto os mísseis. Quando o Parlamento Europeu ergue a voz para exigir garantias de segurança, quando insiste que nenhum acordo será válido sem a presença daqueles que lutam pela própria sobrevivência, está dizendo algo claro: a história não se escreve sem os protagonistas. E se há quem ainda acredite que resoluções são apenas papel, lembre-se, até as maiores batalhas começaram com uma assinatura. O que parece simbólico hoje pode se tornar irreversível amanhã. Enquanto isso, nas cidades que resistem, a guerra não dá trégua. Cada explosão, cada prédio sem aquecimento, cada vida perdida é um lembrete de que o conflito não se limita às linhas de frente. Ele está nas ruas, nos hospitais, nas casas onde famílias tentam sobreviver ao inverno sem luz, sem água, sem esperança. E se há quem ainda duvide da crueldade dessa estratégia, basta olhar para os números. Não são apenas alvos militares, são pessoas. Não são apenas infraestruturas, são sonhos congelados. Não são apenas ataques, são crimes que a história não perdoará. Mas a resistência também se reinventa. Em meio ao caos, surgem vozes que não se calam. Soldados que avançam mesmo quando tudo parece perdido. Civis que transformam escombros em trincheiras. E se há um momento para duvidar, há também um momento para agir. Porque cada drone abatido, cada posição retomada, cada vida salva é uma vitória, não apenas para quem está no fronte, mas para quem acredita que a liberdade não se negocia. E quando a noite cai, quando o cansaço pesa mais do que as armas, é nos pequenos gestos que a esperança se refaz. Um pedaço de pão compartilhado, uma piada contada entre tiros, a lembrança de um tempo em que a guerra era apenas uma palavra distante. Porque no fim são essas coisas, as que não aparecem nos relatórios, as que não têm preço, que mantêm as pessoas de pé. E se hoje o mundo parece dividido entre quem luta e quem assiste, lembre-se, a escolha ainda é sua. De que lado você quer estar quando a história for escrita?
As balas traçam o céu como estrelas cadentes, mas é no chão que a batalha se decide. Cada esquina de Constantinilka guarda um nome, cada rua um juramento, cada casa uma promessa de resistência. Os drones ucranianos não são apenas máquinas, são olhos que não piscam, mãos que não tremem, vozes que ecoam onde o silêncio já foi imposto. E do outro lado, não são fantasmas nem sombras. São homens, carne e osso, empurrados para frente por ordens que não entendem, por promessas que não se cumprirão. A guerra não se mede apenas em metros conquistados ou perdidos. Ela se mede em segundos roubados do inimigo, em decisões tomadas sob fogo, em vidas que se equilibram na ponta de uma lâmina. Quando a 100ª Brigada Mecanizada recuou sob pressão, não foi fraqueza, foi cálculo. Cada passo atrás era um passo para reorganizar, cada retirada uma armadilha preparada. E quando os russos avançaram, confiantes, encontraram não um vazio, mas uma muralha de aço e determinação. Os mesmos drones que antes os perseguiam agora os cercavam. Os mesmos soldados que pareciam fugir reapareciam nos flancos, cortando rotas de fuga. Há quem chame isso de sorte. Mas sorte é o que sobra quando a estratégia falha. Aqui não houve acaso, houve trabalho. Engenheiros cavando trincheiras sob bombardeio, pilotos de drones dormindo em turnos de 2 horas, comandantes tomando decisões com informações que mudavam a cada minuto. E quando a poeira baixou, Constantinilka ainda estava de pé. Não porque o inimigo tivesse misericórdia, mas porque alguém em algum lugar escolheu não ceder. Os analistas russos falam em desorganização ucraniana como se fosse um dado, não um desafio. Mas desorganização é o que acontece quando se subestima o adversário. Quando se acredita que números vencem coragem, que tanques valem mais que vontade. Eles aprenderam, tarde demais, que uma linha de defesa não é feita de concreto, mas de pessoas. E pessoas, quando têm algo a perder, lutam de maneiras que nenhum manual de guerra prevê. Agora, os olhos do mundo se voltam para este pedaço de terra. Não porque seja estratégico, embora seja. Não porque seja simbólico, embora também seja. Mas porque aqui, entre ruínas e escombros, se escreve uma lição que ninguém deveria esquecer. A guerra não é vencida por quem tem mais armas, mas por quem está disposto a usá-las melhor. Por quem entende que cada vida salva é uma vitória. Cada erro corrigido é um passo à frente. E se alguém ainda duvida, que olhe para os números que não aparecem nos relatórios. Os soldados que voltaram para casa não porque desertaram, mas porque foram substituídos. Os civis que resistiram nos porões, alimentando combatentes com o pouco que tinham. Os comandantes que mesmo sob fogo mantiveram a cabeça fria. Isso não é sorte. Isso é o que acontece quando um povo decide que não será apagado. A história não perdoa os que assistem. Ela julga os que agem. E Constantinilka hoje é um veredito. Não sobre quem venceu uma batalha, mas sobre quem escolheu não se render. A pergunta não é se a guerra continuará. É se você, do outro lado da tela, está disposto a fazer parte daqueles que não viram as costas. Porque no fim, as trincheiras não são cavadas apenas com paz. São cavadas com escolhas. E a sua ainda está em aberto. E os números não mentem. Eles gritam. Desde janeiro de 2022 até setembro de 2024, mais de 59 mil casos de abandono de posto e quase 30 mil de deserção foram registrados. Um ano depois, os processos já ultrapassam 125 mil, um salto que não é apenas estatístico, mas um sinal de alerta vermelho piscando sobre a linha de frente. Não se trata de uma crise passageira. É uma hemorragia que, se não for estancada, pode drenar a própria capacidade de resistência de um país em guerra. Mas aqui está a verdade incômoda. Esses números são apenas a ponta do iceberg. Metade dos casos não são deserções definitivas, mas uma dança macabra de soldados que fogem para voltar, não por covardia, mas por desespero. Transferências forjadas, licenças falsas, retornos a unidades onde, finalmente, sentem que não serão enviados para a morte certa. O sistema não quebra de uma vez. Ele se corrói aos poucos, como ferrugem em uma arma deixada na chuva. E quando 11% a 14% do efetivo militar some do mapa, mesmo que temporariamente, o que resta não é uma força de combate, mas um corpo ferido, cambaleante. A Rússia, com seu exército de milhões, pode se dar ao luxo de perder 7% de seus homens. A Ucrânia não. Cada soldado que some é um buraco na linha de defesa, um elo quebrado na corrente que segura o avanço inimigo. E não se engane, não são apenas números em um relatório. São vidas que poderiam estar segurando um fronte, operando um drone, salvando um companheiro. São escolhas que, somadas, decidem se uma nação continua de pé ou se dobra sob o peso da própria exaustão. A história já viu isso antes.
Em 1917, a deserção em massa na Rússia Imperial não foi apenas um sintoma de derrota, foi a causa. Homens que largavam seus postos não o faziam por falta de patriotismo, mas porque o Estado os havia abandonado muito antes. A diferença hoje? Na Ucrânia, a maioria não foge do fronte. Fogem para ele, ou melhor, fogem de uma máquina burocrática que os trata como peças descartáveis. Enquanto comandantes fecham os olhos para transferências suspeitas e generais priorizam relatórios limpos em vez de soldados vivos, o problema não é a coragem dos homens, mas a incompetência de quem deveria liderá-los. E não se iluda, resolver isso não exige bilhões em ajuda externa. Exige algo muito mais raro: vontade política. Uma reforma nos sistemas de rotação, punições exemplares para comandantes que encobrem deserções, apoio psicológico real para quem volta do inferno. Não são medidas grandiosas. São medidas óbvias. Mas em uma guerra onde cada dia é uma batalha contra o tempo, o óbvio muitas vezes é o primeiro a ser ignorado. Enquanto isso, do outro lado da fronteira, a Rússia faz o que sempre fez: joga corpos no moedor. Agora, até os doentes. Mudanças nas regras de alistamento permitem que homens com transtornos psiquiátricos graves sejam enviados para a linha de frente, não como soldados, mas como carne de canhão. Homens que, sob efeito de sedativos, são funcionais. Sem eles, viram bombas relógio ambulantes. Um veterano descreve: ele fica parado, olhando para o nada, até que de repente começa a arrancar a própria pele, convencido de que há insetos sob ela. Depois, os olhos ficam vazios. Depois, a granada na mão dele. Eles não são soldados. São vítimas de um sistema que prefere enviar doentes para morrer a admitir que não tem mais homens saudáveis para sacrificar. A Ucrânia não pode se dar ao luxo de repetir esse erro. Não quando cada vida conta. Não quando cada posição abandonada é um convite para o inimigo avançar. Mas a guerra não espera. Enquanto os burocratas discutem estatísticas, os feridos pagam o preço. Como a soldado que, após ser atingida por estilhaços que perfuraram seu crânio, agora depende de doações para comprar os medicamentos que o Estado não fornece. 5 pacotes de remédios duram 3 dias, diz ela, segurando um frasco vazio. Sua pensão de inválida? 4.700 rublos, menos do que o custo de uma semana de tratamento. Enquanto isso, em Pokrovsk, os batalhões de prisioneiros continuam sendo lançados em ataques suicidas, porque alguém, em algum escritório, decidiu que vidas de condenados valem menos do que uma linha no mapa. A questão não é se a Ucrânia pode vencer, é se ela pode sobreviver à própria desorganização. Porque no fim, as guerras não são perdidas apenas no campo de batalha. São perdidas nos corredores do poder, onde decisões são adiadas até virarem cadáveres. E cada dia que passa sem ação é um dia a mais em que o inimigo avança, não porque seja mais forte, mas porque está disposto a pagar o preço que a Ucrânia ainda se recusa a cobrar de si mesma. Das sentenças que deveriam ser exemplares viram moeda de troca em um sistema que premia a violência e absolve a barbárie. O caso não é sobre justiça. É sobre como um homem que esquartejou uma mulher a golpes de cadeira e faca, depois de dias dopado com metadona, recebe 8 anos de prisão enquanto um soldado que se recusa a matar civis é executado sumariamente. A lógica é simples. Na Rússia, matar por ordem vale medalhas, matar por impulso vale desculpas. E o pior, o sistema não apenas perdoa, mas recompensa. Afinal, o mesmo assassino que dormiu ao lado do cadáver de sua vítima acordou como herói de guerra, com atenuantes por serviços prestados à pátria. Como se o fronte fosse uma lavanderia de crimes, onde o sangue de estrangeiros lava o sangue derramado em casa. Mas não se engane, esses homens não são exceções. São produtos. Produtos de um Estado que transforma viciados em máquinas de matar e depois os devolve à sociedade como se fossem pessoas normais. Eles aprendem a obedecer sem questionar, a atirar antes de pensar, a confundir medo com lealdade. E quando voltam, trazem consigo a mesma brutalidade que praticaram lá fora, só que agora sem alvos designados. A diferença entre um mercenário da Wagner e um criminoso comum: o primeiro tem permissão para matar, o segundo só precisa de uma desculpa. Por isso, quando alguém lhe disser que eles só cumprem ordens, lembre-se: ordens não apagam a violência, elas apenas a redirecionam. E se um homem é capaz de cortar uma mulher em pedaços depois de uma discussão, o que o impede de fazer o mesmo com um vizinho, um colega, um estranho que olhou errado? Nada, absolutamente nada. Porque a linha entre soldado e assassino, entre herói e monstro, não existe para quem foi treinado para não enxergá-la. Então, se você ainda acha que pode entender esses homens, que pode dialogar com eles,
Que pode confiar em alguém que carrega no currículo o hábito de resolver conflitos com uma faca, pense duas vezes. Porque no mundo deles, a única linguagem que importa é a do medo. E o medo, uma vez plantado, não escolhe alvos. Ele se espalha. Ele contamina. E mais cedo ou mais tarde, ele chega até você.